Prazer estar aqui com vocês no terceiro episódio do podcast Maximize Ideias. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto aqui que na minha visão, é uma coisa que interessa muita gente. Vamos conversar sobre inteligência artificial. E nada melhor do que trazer um especialista aqui, Dr. Márcio Marques, que vai falar com a gente aqui sobre isso e vai desvendar muita coisa aqui. No bate-papo inicial aqui, ele já me deixou de queixo caído com as novidades que tem por aí, né, Márcio? Mas eu vou primeiro pedir para você saudar o público aí. E vamos bater um papo sobre isso aí. Fala, meu irmão, tudo bem? Pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, não sabemos que horas eles vão assistir. Full time aqui com vocês. É isso aí mesmo, Carlos. O grande problema hoje é qual o futuro da inteligência artificial? Porque o presente já assusta. Pois é. Então, assim... É uma pergunta que tá aí no ar, eu acho que ninguém tem a resposta ainda, né? Não. E vou mais adiante, além de não ter as respostas, as pessoas não sabem quão poderosos são os sistemas de inteligência artificial. Vi um caso que foi relatado agora, um divulgado relatório de auditoria, há algumas horas, sobre um dos sistemas da OpenAI, do ChatGPT, que a gente vai abordar aí agora ao longo do bate-papo. Cara, essa aí que você colocou, eu vi mais cedo no seu perfil, né, no IA de Gravata. Isso. No IA de Gravata, ó, muito interessante o perfil dele, tá sempre colocando coisas maravilhosas lá. Recomendo que acompanhe lá, porque tem muitas novidades, né? E essa aí que você colocou sobre essa... Vamos dizer que foi um procedimento autônomo que essa inteligência artificial adotou? Tipo Skynet? É praticamente o Skynet. Pra gente já tem um tempinho de janela. Teve aquele filme War Games, né? Os jogos de guerra. Que a máquina começou a simular ali cenários para ele poder ganhar o jogo e na verdade o menino estava jogando com um computador que controlava o sistema de mísseis nucleares americanos. Esse filme é muito bacana, muito bacana. Só o pessoal de 80, a gente está entregando a idade aqui. Esse filme de 85. Aí, estamos entregando a idade, mas eu recomendo, continua atual, né? Mais do que nunca, inclusive. Mais do que nunca, hoje mostrou que mais do que nunca ele tá atual, meu irmão. Não, porque, cara, são as novidades que estão surgindo aí, né? A inteligência artificial, eu costumo dizer que ela vai potencializar. O surgimento da internet já deu um potencial gigantesco, já impulsionou a sociedade muito tempo. Eu costumo dizer que a gente caminhou quase 100 anos em 30. Agora, com a inteligência artificial, eu acho que essa evolução, que não tem mais como parar, ela vai, assim, potencializar em muito menos tempo. Eu costumo dizer o seguinte, Carlos, nós estamos vivendo uma nova era da informação. Sim. Qual é a importância? A inteligência artificial, ela é realmente um divisor de águas na história cultural da humanidade. Ela está hoje, para a gente, da mesma forma que estava a prensa de tipos lá para Gutenberg. Perfeito. Porque antigamente, né, na Idade Média, você para fazer livro era tudo na munheca. Tinha uns escribas nos mosteiros e eles copiavam aquilo ali na mão. Sim. E Gutenberg automatizou fazendo uma máquina ali, uma prensa, né? com tipos metálicos, cada tipo era uma letra. Então, assim, por mais arcaico que possa parecer isso hoje, cara, isso foi um avanço, assim, monstruoso na época. Para a sociedade, inequívoco. E para disseminação do conhecimento. Sim, perfeito. Você entendeu? E disseminação de conhecimento e acessibilidade. E aí a gente tem um paradoxo hoje em dia. Essa atual geração, a geração Millennium, né? A Millennium e a Z, se não me falha a memória, que é depois da Millennium, né? Eles foram classificados como a primeira geração, desde quando começou a se mensurar isso, com menos conhecimento do que os seus pais. Caramba. Então, assim, é a geração na história da humanidade que tem mais acesso à informação e que tem menos conhecimento. E eu acho que a inteligência artificial pode ser um fator, e aí me corrija se eu estiver errado, se sua impressão for outra, até porque ninguém tem respostas definitivas. Não tem. Entendeu? Mas isso pode ser um fator determinante para um empobrecimento do pensamento. Por quê? Porque tá muito fácil
você chegar na informação pronta. Mas aí tem um pulo do gato, Ah, entendeu? Realmente, um dos principais, e aí teve até essa resolução recente resolução não, uma recomendação do Conselho Federal da OAB, dizendo para não se causar uma dependência dos sistemas de inteligência artificial na vida do advogado, que, assim, você tem acesso à informação, sim, mas você tem que saber contextualizar esse pedido, você tem que saber, se você não tiver, foi até um negócio que eu postei no outro dia, que a inteligência artificial também erra, só que ela erra com convicção. Exatamente. Você pode ser iludido. Entendeu? Eu já fiz perguntas para o ChatGPT que a informação não veio tão burilada assim, veio uma informação meio grosseira. Uhum. E, de fato, se você fosse se pautar por ali, você ia errar feio. Mas assim, quando a informação ainda é grosseira, você até manja. Triste é quando ela vem bonitinha, redonda, que você fala, cara, pô, perfeito, né? Achei a roda, né? Aí dá problema. Aí, então assim, quando ela erra... Fake news por IA. Quando ela erra com convicção, se você não tem o seu conhecimento lá, de sentar lá e estudar, e papirar, e ir para um seminário, e se aperfeiçoar, fazer uma especialização, você vai entender que aquilo ali é verdade e vai embarcar. Sim. Então assim, para você ter uma noção... No outro dia eu estava fazendo uma peça que era de direito bancário, e eu sabia que havia uma resolução do Banco Central que regulava aquela situação ali, e eu estava com pressa, porque o nego me apresentou aquele negócio ali muito rápido, e eu peguei e dei ali os parâmetros e pedi para o ChatGPT puxar. Bicho, ele trouxe ali redondinho o número da resolução e tal e tudo. Aí eu peguei e falei, legal, achei. Só que pela data da resolução, eu sabia que não era aquela, né? Eu falei, cara, peraí, deixa eu dar coisa. Aí eu fui lá, peguei o número que ele tinha dado, entrei no site do Bacen, não tinha nada a ver com nada. Tá vendo? A gente tem que ter cuidado, gente, porque embora a inteligência artificial de fato seja uma revolução, entendeu? Ela auxilia muito no dia a dia. Eu já uso bastante. Eu ainda não sou tão versado sobre a matéria, né? Mas já caio de amores pela inteligência artificial, porque de fato é um otimizador de tempo. Agora, você não pode, de forma alguma, ficar dependente disso. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho por hábito, eu gosto de escrever. Eu já escrevo, de cabo a rabo eu escrevo minhas peças. Mas no final, eu sempre agora tenho essa ferramenta, eu gosto de correção de texto, verificação de coerência argumentativa. Tudo isso eu utilizo a inteligência artificial como um apoio. Sim. Que eu acho que é super eficaz e você ganha tempo, porque aquela revisão que eu ia ter que fazer já vem pronta para mim. Já facilita, já adianta bastante. Pô, já adianta. Mas quer ver uma coisa, Carlos? Não sei, Max, se você já usou alguns dos nossos assistentes, porque além de lá do perfil do Ia de Gravata, eu, como sempre fui um aficionado em tecnologia, desde quando era garoto, o primeiro computador eu ganhei com 11 anos de idade, e aí eu fazia, já está prescrito, eu fazia, olha só, a gente trabalha com proteção de propriedade industrial, e agora eu vou confessar um crime aqui. Vai dar problema, hein? Eu pirateava jogo da Konami em assembly ainda, era raiz, cara, eu tinha um cartucho, era linguagem de máquina, entendeu? Mas você não tinha conhecimento técnico na época. Mas assim, e ficava direitinho, cara, maneiro, né? Mas assim, já prescreveu, se tem mais de 30, bem mais de 30 anos, então assim, já tá coisa. Mas fica a dica. Aí, então assim, eu sempre fui muito, eu comecei no mundo do direito digital em 2012, quando eu fui fazer um MBA em São Paulo, não existia MBA em direito digital aqui no Rio, eu ia final de semana para lá, e dentro desse MBA eu fiz um módulo de cybercrimes nos Estados Unidos, nós ficamos um mês lá também, foi muito legal, a gente teve aula no FBI, na Suprema Corte Americana, cara, bacana, né? Não, a parada foi outro nível. São Paulo tem um perfil de cursos, assim, levado mais a sério do que no Rio de Janeiro. Foi... Também já tive a oportunidade de estudar lá,
É diferente. Foi uma oportunidade, assim, que ampliou muito os horizontes. Sim. E aí, assim, então, assim, eu até brinco hoje que eu tô nisso aí desde quando o mato era semente ainda, pô. Você viu o mato crescer? Eu vi o mato crescer, pô. Em 2018, eu fui um dos membros fundadores do IDEA, que é o Instituto de Direito e Inteligência Artificial. Ou seja, você vê, a inteligência artificial se popularizou a partir agora, sei lá, tem mais ou menos um ano, menos de um ano, inclusive. Porque foi quando o modelo 3.5 do ChatGPT começou a ser mais divulgado e ter mais usabilidade. Ainda que com fator de alucinação muito grande, ele passou a ser mais divulgado. Então, assim, a gente está falando de 2023. Então, assim, a gente já pensava o direito à inteligência artificial já 5 anos antes de começar esse hype aí de inteligência artificial. Antes de fato entrar no mercado para valer, sim, né? De conquistar o mercado. Porque está conquistando o mercado rapidamente. Sim, né? sim. Porque eu não sei, assim, como eu falei, a evolução disso está tão rápida que eu não sei onde vai parar. E para nós, advogados, você que já milita na área, de repente já está mais tranquilo com essas novidades. Mas para nós que estamos, por exemplo, eu na parte de propriedade intelectual, fico um tanto quanto assustado, porque a gente vai ver que muitas violações serão cometidas por conta da inteligência artificial, porque ela utiliza basicamente o que já existe, banco de dados. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí, como é que você vai dizer que não tem ali um percentual de um plágio, ou eventualmente uma cópia, uma imitação de alguma coisa previamente existente? É um desafio. Hoje, por exemplo, saiu um estudo, levantamento de associações de produtores musicais da Europa. A projeção de prejuízo de cerca de 2 bilhões de euros nos próximos 5 anos. Só com a utilização de base de música, de produção, nem produção de visual não, só produção de áudio, tá? Caramba! É um prejuízo desse, assim, de uma forma que vai impactar até a subsistência dos próprios produtores de conteúdo, né? Dos artistas, que não tenham grandes roteiristas, nós vimos a greve, né? 2023 teve um impacto da greve de atores e roteiristas em Hollywood que foi tão grave e com uma adesão tão grande que você viu que, várias séries foram descontinuadas, tiveram um intervalo enorme e tal, porque não conseguiram gravar. Por quê? Porque os estúdios estão pegando material anterior, reprocessando e fazendo novamente inserção, criando novos produtos audiovisuais com esse material já pregresso e sem remunerar, que é o pior. Aí pior, porque aí você está mexendo de fato. Porque tudo, a gente tem que entender o seguinte, enquanto está no campo só das ideias, o pessoal não reclama muito não. Agora, quando mexe no vil metal, e isso com certeza vai impactar muito, a inteligência artificial vai impactar muito nesse aspecto, porque até a questão dos direitos autorais que estão envolvidos nas obras, a quem vai pertencer isso? Max, para você ter uma noção, primeiro, para a gente poder botar a assistência do mesmo patamar, a gente botar o pessoal no mesmo patamar. A inteligência artificial, né, hoje ela se popularizou com os modelos de linguagem de massa, de grande escala, os LLMs, que é ChatGPT, Gemini, o Claude, o Perplexity. Então, assim, você tem esses modelos. E por que eles são modelos de linguagem? Porque eles trabalham com uma estrutura de linguagem natural. Só que como é que ele aprende a linguagem natural? Em cima de bases anteriores. Então, assim, hoje, esse patamar de inteligência artificial é chamado de inteligência generativa, é IA generativa. Ela vai gerar novos conteúdos transformados, mas que tiveram uma base anterior de alimentação. É como se você estivesse ensinando a criança, então, assim, a criança teve acesso ali aos livros e tal, estudou, e aprimorou aquele conhecimento ali, e por enquanto ela está repetindo aquele conhecimento.
Quando ela chegar lá na frente, nos níveis maiores de graduação, de pós-graduação, aí ela vai começar a pensar em ideias próprias. É aí que você vai fazer um doutorado e aí você vai ter ideias próprias. Então, o que acaba acontecendo aí? Quando chegar nesse patamar, a inteligência artificial vai ser classificada como inteligência artificial geral. Porque ela vai gerar do zero... obras. É. Criações. 000, não vai, provavelmente não vai ser. Igual a nós. Igual a nós Nós com também a não consciência humana. Exatamente. Nós não saímos do zero. A gente também pega a nossa consciência, nossos conhecimentos. Nossa base de conhecimento, nossas experiências, boas e ruins, e transforma. E a gente vai transformando. Mas a minha preocupação maior nesse aspecto e a gente não tem como fugir disso, porque tudo vai impactar no mercado, né? O mercado, como que a gente conhece, vai mudar. Vai se redesenhar. A realidade é essa. Necessariamente. Eu não vejo outro caminho que não seja uma nova distribuição. E isso, consequentemente, também vai impactar na nossa profissão, porque a gente vai necessariamente necessitar de regulações. Sim. Entendeu? Eu não digo nem só de regulações. E isso é algo que eu lá atrás, quando começou também, quando as pessoas começaram a falar de crimes eletrônicos e tal, que fala, não, porque tem que fazer uma lei de crime eletrônico lá. Eu falei, cara, olha só, vamos com calma aí no andor, porque na verdade você não precisa regular, porque há um grave defeito no Brasil de querer regular a tecnologia, entendeu? Ao invés de regular a conduta. Não. Com relação à conduta, a maioria do que que é praticado na internet é aplicável. Já é aplicável. Furto, difamação, injúria, extorsão, isso tudo já são tipos penais. Sim, sim. Você tem, em função, tem uma classificação de crime que é do crime digital próprio, né? Que ele vai ser, por exemplo, invasão de dispositivo informático, roubo de bases de dados. Dependendo do contexto, você pode entrar como. E aí entra uma situação que você mexeu agora numa ferida, que é a ferida histórica da doutrina. Porque, assim, o tipo penal do roubo é quando você retira com força, né? Mediante grave ameaça e tal, lesão grave ameaça, algo da esfera patrimonial de alguém e transfere para sua ou para de outrem, né? Beleza? Perfeito. Mesmo esquema que é de furto. Só que quando você trabalha com dados, por exemplo, você não necessariamente você retira esse patrimônio dali. Você copia. Entendeu? E essa cópia vai ter, em regra, o mesmo valor econômico daquela base de dados ali que continua na esfera patrimonial do detentor. Então, essa é uma Você viu ali parece firula? Não é firula, não. A gente está falando de nuances que tem que ser observadas. Sim. Até para a gente... Volto a dizer, talvez você não concorde com determinados regramentos, mas eu ainda acredito, e até porque a gente ainda não chegou nem na metade do caminho, né? A gente não sabe nem onde a gente vai. Metade? A gente não sabe nem onde a gente vai. Os dois primeiros passos ainda. Exatamente, a gente não sabe nem onde vai parar. E novas formas de cometer crimes serão desenvolvidas. Por exemplo, eu tenho certeza que com certeza alguém pegou uma base de dados e hoje em dia está me ligando aqui para aplicar golpes. E é o seguinte, já com a voz de atendente eletrônica do banco que eu faço parte. Max, a coisa tão feia em relação, por exemplo, à utilização da inteligência artificial como forma de vetor eu esqueci o termo que criminalista dá para cometimento de crimes? Para os cometimentos de crimes, mas é para o artifício ali. Agora me falhou a memória. Mas então, assim, a utilizar a IA para cometimento de crime, você faz, por exemplo, hoje alteração de deepface. Sim, por exemplo, o cara se filma e bota. Por isso que aí fica uma dica pro pessoal de casa. Em termos de fraude. Jamais tirem selfies. O cara ligou, olha só, eu sou do banco aqui, precisa que a senhora tire uma selfie, tire uma foto, mande pra gente. Jamais tire selfies. Se ligação desconhecida,
não fica que não fala nada, não fica, porque às vezes a pessoa fala, alô, alô, quem tá falando e tal, e ali a pessoa, esse sistema vai gravando sua voz e replica. Ele consegue replicar a sua voz, seu timbre, tudo, em novas falas, absolutamente novas. Ele faz uma clonagem da sua voz. Cara, então, é isso que eu tô te falando. É assustador a velocidade que isso está tomando, é assustador as formas que estão sendo dadas para poder cometer crimes. Entendeu? Outro dia, eu estava conversando aqui, até no podcast anterior a esse, falando com o Dr. René Freitas a respeito das crianças que estão muito expostas na internet e tudo mais. E uma das coisas que está acontecendo, até por meio da inteligência artificial, é que as pessoas estão pegando imagens de criança que estão na rede e levando para aquela dark web, né? Por meio de inteligência e colocando elas em situações constrangedoras. Hoje você tem, inclusive, até adiantando um negócio que a gente pode falar daqui a pouco, a OpenAI, que é a desenvolvedora lá do ChatGPT, ela iniciou ontem os 12 dias da OpenAI, que são 12 dias úteis que vão desembocar no dia 24, no Natal. A cada dia eles vão lançar uma novidade, um recurso diferente. Então, assim, um desses lançamentos que eles vão fazer é o Sora. O Sora vai ser uma plataforma ali para você transformar texto em vídeo de 60 segundos. Caramba. Então, assim, eu vi algumas demonstrações, porque eles só abriram isso para alguns pessoas testarem. E aí o nível de qualidade, de realismo é muito grande. Tudo vai depender, obviamente, voltando lá atrás que a gente estava falando de você saber conversar com a máquina ali, você saber entrar o prompt é essa instrução, né? É o comando que você vai dar para a máquina de como que ela vai fazer aquilo ali. Cara, dependendo de como você fizer, faz perfeito. Vai depender muito da capacidade do usuário. Porque, por exemplo, eu ainda não sou tão versado sobre isso, né? Mas, assim, hoje em dia já tem muito mais facilidade para lidar com a inteligência artificial e estou gostando muito. E, de fato, quanto mais rebuscada é a informação que você coloca ali, mais é o nível de assertividade que ela te dá. Eu vou até fazer só uma partezinha. A dinâmica não é nem bem rebuscada, mas você tem que dar uma estrutura ali do prompt de forma que você faça ali a contextualização. Você diga, por exemplo, normalmente uma função atue como um advogado com experiência em direito de família, direito criminal e tal, e você vai fazer uma contestação. Aí, por exemplo, o ChatGPT, principalmente, ele já é acessível na versão free mesmo, na gratuita, você fazer upload de arquivos e de imagens. Então, assim, você pode pegar e você sobe ali, por exemplo, o arquivo da inicial, você faz ali as ponderações da contestação, qual é o contexto que você quer, as linhas. Se você também tiver material também probatório ali também, você também pode carregar indicando. Então, assim, quando isso é o que a gente acaba também fazendo um jabazinho. Eu faço, através da Gravado, faço mentoria também individual para advogados, né, no uso da inteligência artificial personalizada ali a atividade de cada um. Ao invés de fazer um curso genérico ali, que vai ser útil para um, não vai ser útil para outro, e vai ficar sempre faltando uma coisa, nós optamos por fazer um modelo de treinamento que seja otimizado. Márcio, olha só, eu trabalho com marca, e aí o que a gente pode fazer? Aí a gente faz ali um programa ali dentro de coisa. Bem legal, bem legal. É uma coisa, porque de fato, assim, você ganha tempo, né, cara? Cara, ganha tempo é uma ferramenta que eu vejo que não tem mais como você ficar dissociado disso. Eu acho que quem não usa, com o tempo vai ser obrigatório, vai ser mandatório você utilizar, mas assim, tem que ter cuidado. Sim, sempre supervisionado. Tem que ser supervisionado, e tem essa questão também do seguinte, da dependência, entendeu? Por isso que eu ainda me provoco e me permito a
escrever tudo. Sim, mas tem. Mas é sempre Eu bom isso. gosto, eu não gosto, assim, claro que para consulta, para adiantar o meu lado, eu não vou ficar pesquisando mais jurisprudência a respeito daquilo ali se a coisa já está vindo mais ou menos pronta. Sim. Você joga ali os comandos, o que você precisa tal, e vem. Então, Você ganha tempo. Aí otimiza. aí você falou abordou um ponto que é o ponto de mais fraqueza no chat GPT. Aham. É pesquisa de doutrina e jurisprudência. Agora, com o lançamento, com a funcionalidade do GPT Search, que é pessoal que abre ali onde tem ali o quadrinho ali onde que você escreve. Aí meta. Ementa ali, ou você bota o prompt, você tem um globo ali com uma bolinha com os riscos, vamos botar assim. Né? Tem uma bolinha com os riscos ali. Ali é onde você ativa ela quando ele tá azulzinho e você escreve ali, ele vai consultar a internet e vai te trazer informação em tempo real. Então, assim, antes, o GPT, ele alucinava quando ele traz essa informação, porque ele quer te agradar. Verdade é essa. É mesmo? O modelo ali, ele é para te agradar, ele tem que te dar uma resposta. Rarissimamente você vai ver ele chegar e falar assim, olha, não consegui, não achei, me explica melhor o que você quer. Agora ele até tem agido, mas assim, a OpenAI tem visto que isso passa credibilidade, mas muitas das vezes ele vai te dar o que você quer ouvir e pronto. Só que não é isso que você procura. Você procura segurança, confiabilidade. As teorias todas estão lá. As teorias não passa uma. Aí o que acontece? Quando você pega e utiliza essa ferramenta Search, cara, o nível de precisão aumenta absurdamente. Essa aí eu ainda não usei. Absurdamente. Vou experimentar. Para você ter ideia, no outro dia eu testei isso até com pesquisa de assunto de direito de família. Tem um mês. Tem um mês mais ou menos. Porque tem eu um mês mais ou menos. Essa... Talvez você não tenha reparado, porque ele fica ali no quadrinho mesmo ali do prompt, né? Na sua janela de comando ali. E aí tem uma bolinha riscada ali. Só você ativar, você clicou em cima, ela fica azul. Não precisa fazer mais nada, só ficou azul. O único problema é que você, por exemplo, quando você bota o search, eu não me recordo se você não carrega o arquivo, né? Você poder carregar o arquivo. Tem uma peculiaridade lá que agora eu não me lembro. Mas assim, isso te dá uma precisão muito grande. Cara, ele me trouxe uma jurisprudência, inclusive, e aí você pede para que venha também o link da fonte. Ele trouxe até a íntegra do acórdão, obviamente anonimizado por conta do segredo de família. Veio anonimizado, mas veio o acórdão. E isso é uma dificuldade do cão. Número do processo? Não, ele veio anonimizado. Mas os fundamentos ali, a razão de decidir, o dispositivo, cara, ele trouxe todinho ali. Então, assim, foi nota 1,5 milhão, cara. Perfeito. Essa ferramenta eu ainda não usei. Vou experimentar para ver. Agora, com relação a gente está falando aqui de direito propriamente dito, de tribunal e tudo mais, o que você acha aí dessa pegada dos tribunais estarem utilizando a inteligência artificial para sentença, para julgamentos? Agora você vai me arrumar uma briga com os amigos meus que estão envolvidos nesse processo aqui no TJ. Eita ferro, mas você acha que isso é uma coisa positiva? Eu tendo a sempre olhar com prudência, tá? Eu entendo que pode facilitar muita coisa, agilizar muita coisa, mas ainda tenho receio de algumas coisas que virão por aí. Sabe o que acontece, Max? A inteligência artificial, ela vem sendo utilizada pelos tribunais desde 2015. O Tribunal do Mato Grosso, o pessoal acha, foi São Paulo. Não, o primeiro tribunal que desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar o fluxo de tramitação processual, não era processo decisório, relatório, nada. É só para ali otimizar ali o andamento do fluxo administrativo do processo. Foi em 2015, foi o Tribunal do Mato Grosso. Bacana. E aí depois vários outros tribunais começaram a adotar e tal. O STJ, desde 2018, adota sistemas de inteligência artificial também nessa dinâmica. Quando foi em 2019 para 20, foi antes da pandemia, eles adotaram o Atos,
que é um sistema que faz a admissibilidade recursal via inteligência artificial. No outro dia deu até uma treta lá, que o sistema deu uma pane, que estava negando tudo, e aí obrigou os advogados a entrarem com agravo e tal, no RESP e tudo. Aí você tocou num ponto que é crucial, tá? Porque a inteligência artificial erra. Sim. E necessariamente é uma coisa que, se for utilizado em processo decisório, porque se a gente está falando de admissibilidade de recurso, a gente está falando de julgamento, juízo de valor sobre algo. Exatamente. E como é que... Que você tem uma esfera de parâmetro ali para seguir, mas é um juízo de valor. Tem que ter um juízo de valor. Entendeu? E aí a gente vê que o que os tribunais falam, e não, porque os sistemas são supervisionados, essa falha no Atos mostrou que não. Não é, né? Mostrou que não. Porque se ele tivesse sido supervisionado, a própria serventia, a própria secretaria do STJ teria visto e teria... Não, essa decisão não vai. Então você vê que eles já tinham isso automatizado. O que acontece? Aí é onde que você vai me arrumar a treta. Eu vejo com muita reserva como o TJ do Rio está implantando a inteligência artificial lá. Qual é a proposta do Assis, que é o nome dessa plataforma? Ele vai pegar o banco de sentenças do juiz, vai ver ali o estilo, a fundamentação, qual é ali o estilo decisório de cada juiz, e vai replicar isso. Então, assim, vai ser um modelão que, ao invés de ser copia e cola, vai ser apertado um enter. Então, E eu vou te ser muito honesto com você, isso aí pra mim tá com uma cara de que vai dar um problema meio grande. Sim, com certeza. Porque é o seguinte, a gente tá falando, beleza, juízes que já estão aí há muito tempo, tem muito lastro, vamos dizer assim, tem um banco de dados já significativo. E os novos? Não. E aí vamos pegar o banco de dados do outro para poder utilizar o sistema, ou seja... Aqui, ó. E como é que vai ocorrer a evolução do direito? Porque... Mas caiu uma agulha aqui, ó, vou te enganar não, mas é exatamente assim, os novos pegam do banco de dados dos antigos. Pois é. Porque faz parte da evolução. A gente já tá há 25 anos nisso, já viu muita coisa. Pois é. Isso aí é que me assusta. E aí a gente tem que falar a realidade do caso como eles são. Entendeu? Porque a evolução do direito, tá, vai ter que acontecer, como sempre aconteceu. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Porque o que acontece? Não é só aqui, por exemplo, com a utilização aqui do Assis, que vai fazer aquele engessamento, inclusive vai replicar vieses, né, que são os erros decisórios e algumas vezes até discriminatórios. Sim. Que os juízes têm. Por isso que existe o duplo grau de jurisdição e ainda mais e as cortes superiores para eventualmente os casos que são cabíveis. Então, assim, porque o direito é uma ciência humana. Exato. A ciência jurídica é uma ciência humana. O algoritmo de uma inteligência artificial, ele é obrigatoriamente uma ciência matemática. Exato. Não dá para você transferir 100% das decisões. Eu concordo, sim, com a aplicação da inteligência artificial, por exemplo, no andamento dos processos, nos resumos dos casos. Por exemplo, um processo não precisa ficar parado lá na conclusão esperando que o advogado perturbe. Já chegou, já houve a manifestação. Isso tudo dá para você parametrizar e colocar, dar uma celeridade ao processo por meio da inteligência artificial. Entendeu? Observar-se critérios objetivos que de todos os recursos tem que ter, se foram respeitados. Tudo isso eu acho justo, válido e perfeito a utilização. Agora, a decisão propriamente dita, você jogar isso, deixar a critério de uma inteligência... Eu acho muito delicado isso. Eu também. E eu acho que, exatamente o que você falou, vai engessar
o nosso judiciário e Que já é engessado. que já é engessado e, consequentemente, a nossa sociedade, pelo menos no aspecto do direito, vai deixar de evoluir. Sim. Quer ver uma situação, Max? E aí você faz uma análise histórica daqui do direito, e o histórico aí não é nem de muito tempo não, tá? É você começar aqui a introdução da súmula vinculante para cá, que aí você tem o 2024, sei lá, a gente tem uma janela aí de uns 15 anos, 10 anos, não tem mais que isso. Você pega aqui, realmente eu não me recordo quando entrou o Instituto da súmula vinculante, você pega aqui, isso aí já foi uma das formas de você fazer uma pasteurização nas decisões. Sim. Olha, você vai ter que seguir aqui, então, aí você pegar aqui, assim, assuntos muito pontuais, polêmicos e tal, e que não tenha muita variante, e você, olha, por uma questão de segurança jurídica vai ser decidido assim, ok. Beleza. Você dá efetividade ao princípio constitucional da celeridade processual e da razoável duração do processo. Ok? Regra do jogo. Tá fazendo lógica. Show. Tá fazendo Beleza. lógica. Mas, por exemplo, quando você começa ao judiciário, principalmente, através dos seus órgãos que seriam administrativos, por exemplo, o CNJ, ele não tem atribuição legislativa, ele não tem uma atribuição normativa legal. Ela tem uma atribuição normativa interna corporis, para ali pro trâmite administrativo dos tribunais. Só que você vê uma resolução 500 e alguma coisa, que tem a previsão de entrar em vigor em fevereiro, ela, na prática, ela altera o Código de Processo Civil e diz que, ao invés do o Código de Processo Civil, o Estatuto da OAB, porque ela tira do advogado o direito de fazer sustentação oral, e isso passa a ser uma benesse, uma faculdade do relator conceder ou não. Aí complica, né? Cara, isso é um cúmulo do absurdo, de uma tal forma que aí você fica pensando assim, cara, pô, parece aí, você bota aquele nariz de palhaço, porque assim, não é só o nariz de palhaço na advocacia, é o nariz de palhaço na sociedade. De um modo geral, né, cara? Porque tem coisas que eu falo assim, é perfeitamente plausível que você crie alguns parâmetros que vão permitir que determinados casos sejam incluídos ali, exatamente o que você falou das súmulas vinculantes, mas não pode ser tudo, cara. Sim. Você não pode alterar as coisas assim, porque, volto a dizer, a gente depende, a sociedade está evoluindo e o direito vem correndo sempre atrás. Sempre atrás. Sempre atrás, tentando fazer reflexo daquilo que está sendo esperado pela sociedade. Como é que você não permite o crescimento disso? A discussão, porque é o debate que vai levar a sair as melhores soluções. Eu só conheço dessa forma. Quer ver? Vamos fazer um brainstorm aqui pra gente coisa. Artigo 240 do Código Penal. Adultério. Entendeu? Se você botasse um sistema de inteligência artificial, por exemplo, pegando sentenças da década de 50, 70 ainda, você ia ver várias mulheres sendo condenadas, normalmente mulheres, condenadas por adultério. Então, assim, e aí se você utiliza aquilo ali como um parâmetro firme de decisão, você vai replicar aquilo ali. E aí você não cria meios e métodos para você fazer essa revisão. E assim, não é para fazer uma revisão num caso extraordinário que você tem que mover força ali. Isso ali você tem que ser uma revisão facilitada, porque justamente o que você falou, a sociedade é dinâmica. Sim. O que a gente tinha lá, por exemplo, da submissão da mulher ao mando, ao jugo do marido lá, inclusive com a outorga uxória, ela não tinha liberdade com os bens dela para fazer qualquer coisa, ela tinha que ter a outorga do marido lá. Não tinha CPF. Então, e assim, a gente não vai tão longe assim. Minha mãe chegou a utilizar o CPF do meu pai. Exatamente, a gente não tá falando em termos de evolutivos de sociedade, nada, entendeu? cara. Eu tenho 50 anos, então assim, eu me lembro da minha mãe ainda utilizando o CPF do meu pai. Então assim, isso é algo que sei lá, tem 40 anos mais ou menos. Então isso é nada em termos de história. Então assim,
Hoje, Ó, a gente vai ter, em breve aí, a gente vai ter que ver essa legislação sobre casamento. Hoje em dia tem o casamento aí entre trisal. Sim. Temos algumas situações que estão colocadas aí na sociedade que em é, algum momento a gente vai ter que refletir isso são aí. as novas configurações de família, E entendeu? ninguém- E que são válidas, entendeu? são Do válidas, ponto de do- vista de cada do íntimo de cada um ali. Exatamente. Beleza, são Sem válidas. entrar no aspecto religioso, estamos falando não. de pura e simplesmente Da sociedade, da evolução sociedade. da sociedade. Exatamente. Então, assim, e aí quando você vê, por exemplo, principalmente o ministro Luiz Roberto Barroso, que ele é um grande entusiasta do uso da eletrônica no processo judicial como um todo, e ele querendo de uma forma assodada e prematura, eu acho que ainda é extremamente prematuro a utilização dos sistemas. Cara, só para você ter uma noção, hoje um cérebro humano ele faz, salvo engano, 3 bilhões de sinapses, né, de conexões. Que seriam 3 bilhões de parâmetros que o cérebro humano é capaz de fazer. Um modelo de linguagem tem 100 milhões. Cara, não dá. E assim, você vai utilizar um modelo matemático para decidir a vida das pessoas sem ter uma ciência humana. A conta não fecha, amor. Essa questão de subjetividade, por exemplo, eu falo sempre, eu penso muito nisso, porque a questão da propriedade intelectual, cara, é criação humana, tem sentimento naquilo ali, tem uma série de coisas que estão envolvidas naquilo ali e que não pode simplesmente ser substituídas por uma máquina. Ela vai reproduzir determinados aspectos que já foram colocados ali e ela vai conseguir replicar minimamente. Agora, a questão de sentimento, essas coisas assim, não vai dar o mesmo resultado. Isso. E eu acho que vai ficar uma coisa meio, vamos dizer assim, mambembe. Pelo menos nesse primeiro momento. Isso, por isso que eu tô te falando. Ainda é cedo. Não é que não deva. Quer ver uma situação? Um dos testes que foram feitos de homologação pro PROACIS, fizeram deram entrada assim, criaram uma situação de análise de um processo criminal que tinham, acho que eram 80 réus, com cada um tendo cometido 4 crimes diferentes. Então, assim, segundo o grupo que fez a análise ali, isso seria papo ali para uma sentença de uns 7 meses de duração para você conseguir analisar ali a conduta de cada um, o que tinha ali. Individualizar tudo ali, era tipo uns 7 meses para você chegar a uma decisão desse caso. Alimentaram o sistema com os dados e com o material ali que eles criaram, e essa sentença saiu acho que em 5, 6 horas. E aí demorou mais uma semana para ela ser revista. Uma semana, 10 dias, sei lá, para que foi feita a revisão. Olha só a revisão da sentença demorou uns 10 dias. Pô, mas aí... E, cara, saiu direitinho. Então, assim, te dá um respiro de esperança. Parece ser mais confiável, alguma coisa assim. Agora, ainda tem que ver se todos os detalhes foram considerados. Não, segundo esse coisa... E aí entra aquele grande problema. Quer ver uma situação? Venda de sentença. Venda de sentença Tribunal X no STJ, coisa. Bicho, você só vê a polícia investiga servidores vendendo decisões judiciais. Aí é um contrassenso. Se o órgão jurisdicional, né, se a pessoa do magistrado, do órgão juiz ali, que apresenta o Estado juiz, ele bate no peito e diz, olha, a sentença é minha, sou eu que dou a decisão, por que quando é feita investigação de fraude, de venda de sentença, se vendeu a sentença porque foi a sentença válida? Se houve isso, por que o servidor que está sendo indiciado? Não, é complicado. É a mesma coisa, a partir do momento que bate no peito e diz, não, ali o sistema vai gerar, mas eu vou revisar, desculpa, a realidade não mostra isso. Não, aí a gente sempre, nessas horas é o que eu falo, filho feio não tem pai. Não tem pai, né? Filho feio não tem pai, e sempre tentam jogar a bomba no colo daquele menos influente, né? Vamos colocar assim. Mas, na verdade, em última análise, a gente não pode deixar
de chamar a responsabilidade a quem de direito, Sim. porque efetivamente, se ele deu a autorização para alguém fazer algo que deveria ter sido você que tem que ser feito, então é você quem tem que ser responsabilizado. A gente está vivendo aí um momento que todo mundo quer tirar o corpo fora, Sim. né? Não tem jeito. E o judiciário faz cada vez mais uma jurisprudência defensiva. Sim. Entendeu? E isso é péssimo para a sociedade. Eu não tô falando nem para advocacia, não. Eu tô falando para a O sociedade. corporativismo, né? É. Da mesma forma que existe em outras profissões, também Sim. existe no judiciário. A gente, infelizmente, a gente não pode negar isso. Mas uma coisa também que eu tô achando positiva, e aí tem a ver com inteligência artificial, mas tem a ver com internet de um modo geral, né? É essa discussão que está havendo agora sobre responsabilização dessas big techs. Big Techs. É. O Marco Civil lá, a constitucionalidade do Marco Civil. Exatamente, eu tô achando ótimo isso, porque em tempos de inteligência artificial, como a gente não sabe onde isso vai parar, porque, por exemplo, Márcio, a gente está conversando aqui, nossa imagem vai parar, a gente não sabe onde. Exatamente. Se amanhã colocarem a gente aqui numa situação de que a gente está praticando um crime de racismo, sei lá, falando besteiras aqui que não deveriam adulterar a nossa imagem, isso pode acontecer. Sim. Hoje em dia é possível. E olha o problema que nós teríamos se a gente não conseguir tirar isso do ar, porque, cara, o dano que está sendo causado às pessoas, de um modo geral, é muito grande. Cara, quer ver um exemplo que aconteceu agora essa semana? O caso daquela menina parece uma monja budista, que ela no avião lá, uma criança fazendo pirraça, querendo o lugar dela na janela, e aí filmaram ela. Você não tem empatia, você podia trocar o coisa. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, se sou eu, no mínimo eu ia dizer pra mulher, olha, tá vendo? A criança é reflexo da mãe, né? Porque, pô, você não sabe educar seu filho, né? Eu que tenho que fazer as vantagens dele. Absurdo. E a mulher estava absolutamente correta, dentro do direito. E tranquilíssima. E ela não exacerbou em momento algum. E aí, só que assim, você vê o dano à imagem dela, né? Foi feito crime de difamação, de injúria. Então, assim, foi feita uma série de agressões, de crimes contra a personalidade daquela menina que não quis legitimamente trocar de lugar. E essa acelerada lá que gravou o vídeo, ela meteu isso na internet. Ainda bem que, miraculosamente, o tribunal da internet pegou e reverteu o negócio e, pô, as pessoas deram razão à pessoa que estava sentada lá. E o garoto ganhou mais de 1 milhão de seguidores lá em questão de dias. Só que aí eu te pergunto, e se Deus tivesse julgado ela? O que ia acontecer, como a gente vê diversas vezes acontecer isso, o que ia acontecer com a imagem dela, o comprometimento dela, da segurança, até da segurança dela. Se o julgamento tivesse sido contrário à atitude dela, se ela tivesse adotado, por exemplo, que ela também não estaria errada se ela, por exemplo, tivesse uma atitude um pouco mais... Reagisse. Porque era uma legítima defesa, pô. Exatamente. Se ela tivesse uma reação um pouquinho mais alterada, talvez ela tivesse sendo condenada pelo público em geral, né? O tribunal do Facebook. O tribunal do Facebook, que é um problema. Cara, e depois que o dano tá causado... Não tem como você reverter. Isso é o tipo de coisa que não tem que reverter. E aí, entra naquela situação. Por exemplo, você fala, mas... Quando você tem um sistema automatizado de decisão e há uma sentença, principalmente porque o Assis vai ser implantado em juizados cíveis e fazendários. Meu irmão, isso já por si só já é um tribunal de exceção ali que você fica ultralimitado. Aí o sistema pega, dá uma decisão equivocada, o juiz, o assessor lá pega, chancela aquele negócio. Cara, aí o cara vai... Aí vamos supor que a pessoa não tenha condições de pagar custas, né? Ela não consiga necessariamente alcançar a gratuidade de justiça, que cada vez mais estão negando, e não tenha condições de pagar as custas astronômicas do Rio de Janeiro por um recurso. Que hoje um recurso inominado juizado, você
paga quase 2 contos de custas. E normalmente, se você está litigando no juizado, é porque normalmente você não tem condições. Não tem entendeu? condições. Ou pelo menos o valor que você quer oferir não é tão alto. Exato. Então, assim, é absolutamente desproporcional com o bem da vida discutido ali, com o que se quer de ganho econômico. É a elitização da justiça. Exatamente. Né? Aí você vai e pega o seguinte, e aí? Você vai chorar onde? No da cama, que é lugar quente, né? Sim. E assim, Max, pode parecer engraçado que eu tô fazendo essa crítica, né? Assim, esse senso crítico à inteligência artificial, e eu mesmo sou um entusiasta disso e propago o uso da inteligência artificial, ensino a utilizar, mas exatamente é isso. A gente precisa se capacitar para utilizar a ferramenta, entender que a inteligência artificial é uma ferramenta, entendeu? E que ela não é a panaceia, ela é uma ferramenta poderosíssima. Eu te contei o caso lá de uma denúncia de um grande crime de repercussão, de uma ação de combate à corrupção feita pelo Ministério Público. Sim. Eram 100 e tantas páginas que estavam em PDF imagem, que é horrível de você, de qualquer sistema ele identificar. E a plataforma lá do Notebook LM, fica a dica aí, pessoal, ó, Notebook LM. Essa aí eu ainda não conheço, vou pesquisar e vou usar. Utilizem essa para você subir arquivos em PDF e conversar com ele. Contratos, né? Isso é bom para contratos. Contratos, legislações, pareceres, decisões longas. Eu já usei para fazer revisão de contratos e pedir sugestões de contratos, até testando o ChatGPT. Cara, até que é bem razoável. Usa um assistente que a gente criou, que eu criei lá do coisa, que é o meu estagiário, meu estagiário de direito. Hoje, os assistentes que eu criei, eles já têm mais de 1000 utilizações. Até é um negócio bem legal isso, entendeu? A gente não ganha um centavo com isso, mas é legal você pensar o seguinte, pô, tô ajudando algum colega e tá saindo com qualidade. Então, assim, ele, por exemplo, meu estagiário, ele faz revisão de peça, revisão de contrato, análise edital. O negócio tá direitinho. Não, essas ferramentas são muito boas, agilizam muito. Isso. Pode ser também o seguinte, vai ser uma questão que vai criar mais dificuldade até para ingresso de novos profissionais no mercado, tá? Você sabe, quer ver uma coisa que eu acho que não... Aí entra aquela situação de você se capacitar. Sim. Porque você não vai ser trocado pela inteligência artificial, você vai ser trocado por quem sabe usá-la. Sim, entendeu? necessariamente. Isso é fato. Então, assim, você sabendo utilizar a inteligência artificial, cara, você já, hoje, por exemplo, no mercado, para você fazer contratação e tudo, você tem, eu vi até uma vaga de um escritório, que um dos requisitos era que o cara dominasse ferramentas de inteligência artificial. Hoje em dia, quase uma coisa que não dá, é indissociável da nossa profissão. É tipo quando a gente ainda fez curso de datilografia. Exatamente. Na época eu tinha cabelo, hein, gente? Eu já fui jovem. A gente já fez curso de datilografia e sabia que quem tinha domínio do pacote Office isso era o diferencial do currículo. Exatamente. E hoje em dia você dominar a utilização de ferramentas de inteligência artificial é o seu diferencial. Com toda certeza. Márcio, nosso papo tá muito bom, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. E com certeza a gente vai voltar aqui para conversar mais sobre isso, porque é um assunto que interessa muita gente. Legal. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre inteligência artificial, das consequências que isso vão trazer na nossa sociedade de um modo geral. Eu ainda estou cheio de dúvidas na minha área, como isso vai ser encarado e tudo mais. Mas a gente vai ter que... Como a inteligência artificial é muito rápida, com toda certeza, mês que vem você tá de volta aqui para contar uma novidade pra gente. Vamos junto. Foi um prazer. A palavra é sua. Eu queria só fazer uma finalização para um relatório de segurança que saiu agora há poucas horas, Max. O ChatGPT, no modelo dele, o mais completo, né, que é o O1, que é um modelo que ele faz reflexões, ele faz pensamento, inclusive até no modelo normal, o 4O, você consegue simular essa linha de raciocínio utilizando prompts com cadeia de pensamento. Certo. Mas esse ChatGPT-O1, ele foi auditado
para uma auditoria externa pela Apollo Research e identificou o seguinte, que em 19% das respostas, esse modelo ele tentou dar informações de forma que fosse do interesse dele, não da informação que o usuário queria. E em 5% dos casos, ele percebeu que ele tinha sistemas de controle, né, sistemas de auditoria, e ele tentou, vou botar assim, destruir e driblar esses sistemas de auditoria. E quando questionado por que ele estava fazendo isso, em 99% das respostas, ele foi dissimulado e disse que não estava fazendo nada. Eita! Então, assim, isso é praticamente aí a a Skynet que tá sendo ativada. Caramba. Aí. Pô, computador mentiroso, inteligência artificial mentirosa. Exatamente. Caramba. Então, fica a dica. A gente ainda tem muita trilha para seguir por aí. Caramba. Gente, foi bom esse bate-papo aqui. Agradeço aí a todos que acompanharam esse programa, porque de fato tem muito assunto para tratar sobre isso, muita coisa. Mas vai ficar para uma próxima, a gente vai falar mais sobre isso, porque com certeza... E vamos trazer seus amigos aqui. Vamos trazer seus amigos aqui, porque vai ser um prazer bater mais um papo sobre isso. Com certeza vai agregar para muita gente aí. Muito obrigado, galera. Valeu, meu irmão. Um abraço. Abraço.